Existe uma pergunta que atravessa milênios, que é: o que uma mãe é capaz de fazer 7 vezes seguidas, sem hesitar, sem chorar, sem que ninguém a impeça? Essa é a história de um rei que fez uma promessa impossível, e de uma mulher que não era de forma alguma uma mulher comum. Isso é Mahabharata, a maior história já contada sobre o que significa ser humano. Eu sou Flávia do Winalma e hoje a gente começa essa história do início, do verdadeiro início. Antes de começar, uma pergunta rápida para você. Essa semana eu perguntei para o meu filho se ele sabia o que era Dharma. Ele pensou por um segundo e respondeu: "Isso não é uma moeda grega?" Não, não é. Mas ele não tem culpa. Quase ninguém sabe. E é exatamente por isso que eu quero te contar essa história. O Mahabharata é uma das histórias mais antigas que a humanidade já contou. Tradicionalmente atribuída ao sábio Vyasa. Ela atravessa milênios de tradição oral antes de virar texto. E se você curte Game of Thrones, como eu, lá a gente tem uma Guerra dos Tronos, mas aqui a gente também tem. A gente tem tronos disputados entre primos, um jogo de dados que destrói um reino inteiro, guerras entre irmãos, personagens tão admiráveis quanto trágicos. O Mahabharata fez tudo isso primeiro, milhares de anos antes. Só que, diferente de Game of Thrones, ele não é uma ficção. Na tradição védica, ele é chamado de Itihasa, aquilo que realmente aconteceu. E no meio dessa saga de reis, guerras e traições, existe um fio que atravessa cada personagem, cada escolha, cada tragédia: o Dharma. Resumindo bem simples aqui por enquanto, Dharma é aquilo que sustenta a existência de alguma coisa. O papel que cada ser cumpre, o papel que cada relação que a gente tem carrega, o papel de cada escolha que a gente faz. Não é uma religião nem um conjunto de regras decoradas. É a ordem invisível que sustenta a vida. E que cada personagem dessa história vai, a seu próprio jeito, honrar ou trair. Eu não sou professora de Vedanta, muito pelo contrário, eu honro muito os meus mestres, mas eu sou uma estudante, vamos dizer assim, teimosa, curiosa e encantada com o quanto essa história ainda ensina, mesmo depois de milênios. E é como essa estudante que eu quero caminhar junto com você, episódio por essa jornada. Então, guarda essa palavra, Dharma. Ela vai voltar em cada capítulo dessa saga. E agora sim, vamos começar. 3 gerações antes de Krishna e Arjuna nascerem, numa margem de rio chamada Ganges. Esse reino se chamava Hastinapura. E o rei, um homem justo e generoso, se chamava Shantanu. Shantanu era um bom rei justo, generoso, admirado pelo seu povo. Mas havia algo nele que ninguém sabia explicar. Uma solidão antiga, como se ele estivesse esperando por algo que ainda não tinha nome. Um dia, caçando sozinho perto das margens do rio, ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher parada na água, luminosa, brilhante, linda, tão linda que nem parecia real. Os cabelos escuros se misturavam com a correnteza. Quando ela olhou para ele, Shantanu sentiu o chão se mover sob seus pés. Não de medo, mas ele teve aquela certeza.
Era como reconhecer alguém, sabe, que ele nunca tinha visto antes. Ele sentiu aquele estalo. Aí ele perguntou: quem é você? A voz daquele jeito, falhando, né? Nervoso. E ela respondeu: alguém que você não deveria querer conhecer, rei. Mas havia um sorriso escondido naquelas palavras. Shantanu não conseguiu se livrar desse pensamento, ficou pensando naquilo, ficou abalado. E aí ele voltou no dia seguinte, e voltou no outro dia, e voltou no outro dia, até que finalmente ele tomou coragem e pediu ela em casamento. E ela aceitou, mas colocou uma condição. E a forma como ela disse aquilo deveria ter sido um aviso para Shantanu. Eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer, rei. Tudo. E você nunca, em nenhuma circunstância, vai me perguntar por quê. No instante que você questionar uma única ação minha, eu vou embora. E você nunca mais vai me ver. Um rei apaixonado aceita qualquer condição. E Shantanu aceitou. Ele não sabia ainda que tinha acabado de se casar com Gangá, a própria deusa do rio, descendo a forma humana para cumprir um destino que ele jamais poderia imaginar. Eles se casaram e por um tempo Hastinapura teve o rei mais feliz de sua história, até o primeiro filho deles nascer. Shantanu segurou aquele bebê nos braços por poucos instantes. Um instante suficiente para ele sentir, né, o peso daquele bebê novo, aquele cheirinho, né, de bebê recém-nascido. E então Gangá se levantou, pegou o bebê e caminhou até o rio e afogou a própria criança naquelas águas escuras, sem lágrimas, sem nenhuma hesitação, como quem cumpre um dever sagrado. Shantanu ficou paralisado. Cada célula do corpo dele gritava para que ele a impedisse, para que perguntasse o porquê, por que isso? Mas ele tinha feito uma promessa. E um rei que quebra a própria palavra não é rei, é só um homem com uma coroa. Então ele engoleu o grito e ficou em silêncio. Mas aí nasceu o segundo filho e Gangá fez a mesma coisa. Nasceu o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. 7 vezes. 7 vezes Shantanu viu sua esposa carregar o próprio filho até o rio. 7 vezes ele mordeu a língua até sangrar por dentro de um jeito que ninguém percebia, que ninguém via. Seu povo começou a sussurrar que o rei tinha se casado com um demônio. Ele nunca corrigiu ninguém. Guardou aquela dor sozinho, como se fosse a única moeda que lhe restava para pagar por aquele amor. E então veio o 8º filho. E dessa vez, quando Gangá se levantou e caminhou em direção ao rio, com a criança nos braços, alguma coisa em Shantanu simplesmente se quebrou. "Pare!" ele gritou, correndo atrás dela pela primeira vez em 8 nascimentos. "Que tipo de mãe é você? Que tipo de mulher mata os próprios filhos e chama isso de amor? Eu exijo saber o porquê." E o silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Shantanu. Gangá se virou lentamente
um bebê ainda vivo nos braços. E quando ela falou, sua voz não era mais a voz da sua esposa. Era a voz de algo muito mais antigo, muito maior que qualquer trono. Você quebrou sua promessa, rei. Então, essa é a última vez que meus olhos vão te ver. Ela contou finalmente a verdade que carregava sozinha havia 8 nascimentos. Aqueles não eram filhos comuns. Eram os vasos, 8 seres celestiais que foram amaldiçoados a nascer como mortais por um erro cometido em outra existência. E a única forma de libertá-los daquele castigo, de devolvê-los aos céus antes que a vida mortal os prendesse de verdade, era essa: afogá-los no instante do nascimento. Um ato de misericórdia disfarçado da mais terrível crueldade. 7 já estavam livres, mas o 8º, o filho que ela segurava agora, o filho que Shantanu tinha acabado de salvar com seu grito, esse precisava viver. Precisaria carregar sozinho o peso de uma vida mortal inteira. Eu vou levá-lo comigo, disse Gangá. Vou criá-lo, vou treiná-lo para ser o maior guerreiro que esse mundo já viu. E quando ele estiver pronto, eu mesma vou trazê-lo de volta para você. Antes de continuar a história, vamos ficar um instante com essa cena. Shantanu passou 7 nascimentos em silêncio, engolindo uma dor que não conseguia nem colocar um nome nisso, porque ele tinha feito uma promessa. E existe algo profundamente humano nisso. Quantas vezes a gente também segura um porquê na garganta, porque em algum momento prometemos alguma coisa a alguém, ou a nós mesmos, e não sabemos mais separar a lealdade de um sofrimento silencioso. E Gangá fez 7 vezes algo que pareceu a crueldade mais pura e que era, na verdade, o cumprimento exato do seu Dharma. Libertar aqueles filhos de um destino que não era deles. Às vezes, o que sustenta a vida, o que é realmente Dharma, não se parece nem um pouco com o que a gente espera que o amor pareça. Essa é a primeira pergunta que o Mahabharata deixa para você, antes mesmo da história começar de verdade. Será que Dharma é sempre aquilo que parece certo? Ou às vezes é aquilo que dói mais, mas que sustenta algo maior? Guarda essas palavras. A gente vai voltar nela aqui muitas vezes ao longo dessa jornada. Shantanu nunca mais viu Gangá. Ele ficou sozinho num palácio enorme demais para um homem só. Sem esposa, sem filho, sem resposta que aliviasse a culpa de ter quebrado a única promessa que fez na vida. Ele não sabia, e nem podia saber, que aquele filho que ele salvou com um único grito desesperado se tornaria o homem mais temido, mais respeitado e mais trágico de toda a história de Hastinapura. Um homem que faria um dia um voto tão terrível que os próprios deuses vão parar para assistir. O nome dele é Devavrata e você vai conhecer ele como Bhishma. E o voto que ele está prestes a fazer é o motivo pelo qual essa história existe. No próximo episódio, um rei abandonado se apaixona de novo. E dessa vez, o preço do amor vai custar o trono inteiro. Se inscreva para não perder o próximo capítulo. E se em algum momento você se perder entre tantos personagens, não se preocupe. Eu preparei uma árvore genealógica e um guia dos personagens que eu vou atualizar conforme a série avança.
O link está aqui na descrição. Essa história está só começando. Om Tat Sat.